Bom dia, irmãos. Paz e graça. Alegria para mim mais uma vez estar aqui, para juntos compartilharmos a palavra do Senhor e aprendermos juntos. E já vou até pedir para os irmãos abrirem a Bíblia, abrirem as Sagradas Escrituras, no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 27. Nós vamos ler parte do versículo 27. Como já foi louvado aqui, que Cristo seja exaltado, né? No estudo e em tudo que fizermos, Ele seja engrandecido. João, capítulo 8, a partir do versículo 27. Nós passamos aí por um final de semana que foi Dia dos Pais. A figura paterna é uma figura muito importante. Eu, na minha vida, vi muito isso, a importância da figura do meu pai. E sabendo disso, também procuro sempre ir até Deus para que Deus abençoe também, a missão que nós temos com nossos filhos. E sabemos também que saem muitos estudos hoje em dia, demonstrando a importância da figura paterna, até para depois, na vida adulta, o quanto influencia a autoconfiança, o poder de decisão, de escolhas, de personalidade, como a figura paterna influencia nisso, na vida da pessoa, na sua infância, que é um momento crucial na vida dela, e aquilo ali, os conhecimentos, os princípios que são passados, o exemplo que é deixado, isso faz um efeito muito grande para a vida adulta dessa pessoa. Então, a figura paterna é uma figura muito importante. Nós vamos ler um texto aqui que fala um pouco desse tema, sobre paternidade. Nós sabemos disso, que nós somos filhos de Deus, Ele nos adotou como seus filhos, e tem uma declaração que talvez, acho que até saiu de moda já, acho que não se fala mais isso, mas você já deve ter ouvido, a pessoa, quando ela quer reivindicar um bem para si, ou reivindicar alguma regalia, ela fala, eu vou tirar pelo menos um final de semana de folga, afinal de contas eu também sou filho de Deus, tem essa declaração aí. Aí eu vou comprar aquele tênis, vou mexer aqui e ali, vou deixar de pagar umas coisas, vou comprar aquele tênis que eu tanto quero, afinal de contas eu também sou filho de Deus. Então todo mundo, apenas por ser criatura, quer reivindicar essa paternidade de Deus, principalmente quando quer algum benefício, alguma regalia. Mas Jesus vai entrar num debate aqui, ou num embate aqui muito, até pesado com alguns judeus em relação a isso. Os judeus tinham muito disso, às vezes iam debater com Jesus, eles acabavam ficando um pouco mineiros, eles falavam assim, mas você é filho de quem? A gente tem isso, a gente vai conhecer a pessoa sabendo de quem que ele é filho. Então, os judeus começavam com isso, mas você é filho de quem? E Jesus sempre demonstrando que ele era, sim, o Filho de Deus, o Messias enviado. E nós vamos nos deparar com mais um desses embates aqui no texto que nós vamos ler. A princípio, eu vou ler o texto e os irmãos apenas acompanhem. Depois, os irmãos vão ter a oportunidade de me ajudar, aí, às vezes, localizando alguns outros textos que vão confirmar algumas verdades que estão aqui. Começa assim o texto das Sagradas Escrituras, João 8, versículo 27. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que não faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai,
Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendes a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então eu li aqui com calma, né, esse texto, mas pelo tom do texto, acredito que foi uma discussão um tanto acalorada ali naquele momento. Né, o Evangelho de João, ele vem para narrar e contar milagres e sermões de Jesus que vão justamente manifestar para os seus leitores, manifestar para nós, né, que temos contato com esse Evangelho, a divindade de Cristo Jesus. Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, como aquele que é o Messias prometido. Quando a gente se depara com Mateus, Mateus vai mostrar mais a questão de Jesus como rei, né, o rei dos reis, o rei esperado. Marcos já vai colocar ele mais como um servo sofredor, né, mas também cheio de poder, porque Marcos escreve aos romanos, né, e os romanos eles querem isso, eles querem ver poder, né, eles pegam os seus imperadores, né, e colocam eles como os deuses, porque eram imperadores poderosos na guerra, poderosos, né, em força bélica. Então Marcos escreve Jesus como um servo sofredor, mas também cheio de poder. Lucas vai mostrar mais essa questão da humanidade, né, de Jesus, Jesus, o Filho de Deus, o Deus vivo, mas que se encarnou, né, e se fez homem, né, para cumprir essa missão de redenção. Então Lucas vai mostrar essa questão da humanidade, né, de Jesus. Agora João não, João vem para escancarar que ele é Deus como Deus, ele é o verbo vivo, né, aquele que se fez carne, mas era Deus como Deus, o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Então ele vem para escancarar isso, e ele deixa bem claro o seu objetivo, aqui no capítulo 20, se você folhear um pouco a Bíblia aí mais para frente, no capítulo 20, versículo 30 e 31, João vai dizer assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Então ele deixa bem claro aqui nessa parte já final do Evangelho, final do livro que ele escreveu, dizendo o objetivo muito claro porque ele escreveu esse Evangelho. Para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então ele vai narrar esses embates, e é até importante que nós conheçamos esses embates entre Jesus e os judeus, né, porque aqui há umas verdades que são fundamentais na nossa fé, que são extraídas, né, desse embate que Jesus teve com esses judeus. Então João, ele coloca ali 7 milagres, 7 declarações de Jesus, em que ele declara, eu sou. Então se você reparar lá, vai ter o milagre da transformação da água no vinho, vai ter o milagre da cura do filho do oficial, vai ter o milagre de Jesus curando um paralítico, a multiplicação dos pães, Jesus alimentando a multidão, Jesus andando sobre as águas, Jesus curando um cego de nascença e Jesus ressuscitando Lázaro. Todos esses milagres poderosos para atestar que ele era o Messias, que ele é o Cristo, o Filho de Deus esperado. E as declarações também que Jesus se coloca em posição de Deus como Deus, a grande declaração de Deus que ele é o que é, né? Eu sou. Então Jesus vai declarar que ele é o pão da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Tudo isso João colocou no seu evangelho para escancarar para os seus leitores, aqueles que tinham contato com o seu evangelho, que ele era o Messias esperado.
né? Mas essa questão de se ele era ou não os judeus, alguns criam, alguns não os criam, outros, ao se deparar com essa verdade, ficavam enfurecidos, né? E aqui, o versículo 30, vai dizer que, dita estas coisas, muitos creram nele. Então, no meio, né, de todos esses embates, e Jesus explicando, e com muita sabedoria ensinando aquelas pessoas, alguns creram nele. E o que acontece aqui, no nosso meio, quando pessoas demonstram essa fé inicial, essa fé em Cristo de maneira inicial? Elas vão participar de um quê? De um discipulado, não é verdade? Elas vão entrar ali para um momento em que vão ser instruídas nas verdades fundamentais, e se elas suportarem essa verdade, vamos dizer assim, até o final, elas passam a fazer membros, né, da comunidade de fé. Então, o discipulado se iniciou nessa conversa, só que foi um discipulado raiz, não foi um discipulado Nutella, não. Foi um discipulado bem radical e bem raiz de Jesus. Se nós observarmos aqui, Jesus, em meio a esse discipulado, ele vai chamá-los de escravo, ele vai chamá-los de bastardos, vai chamá-los de filhos do diabo, vai chamá-los de mentirosos, de incapazes, e várias vezes ele vai repetir: vocês não são de Deus. Então ali foi um negócio bem pegado, né? E se nós observarmos o versículo 59, que foi ali o finalzinho desse embate, João capítulo 8, versículo 59, pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Vai estar lá: então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então, em meio àquela demonstração de fé aparente inicial, Jesus começa a falar sobre as verdades. Ele vai dizer: olha, se vocês permanecerem na minha verdade, verdadeiramente serão meus discípulos. Ou seja, vamos iniciar aqui o discipulado. Se vocês permanecerem na minha verdade, verdadeiramente vocês são meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eles já começaram a ficar mais tristes, mais zangados com Jesus. Espera aí, você está chamando a gente de escravo? Nós não somos escravos, não, nós somos livres. Ou seja, não precisamos de nenhuma verdade para nos libertar, nós já somos livres. E o debate se segue, o embate se segue, eles vão entrar em questão de paternidade, vão dizer: opa, nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. E você é filho de quem? Nós não somos bastardos. E aqui no estudo da Bíblia vai até dizer que provavelmente eles estavam caçoando de Jesus e da sua origem, por ser ele de origem milagrosa, por ser ele gerado pelo Espírito Santo. Eles estavam até caçoando de Jesus, do nascimento de Jesus, da forma como Cristo surgiu, querendo dizer que nós não somos bastardos, você provavelmente é. Então começa-se um embate muito pesado ali. Mas aqui há 3 verdades que são fundamentais para nós, e quando a gente está aqui na Presbiteriana, a gente está acostumado com isso, graças a Deus, com verdades que são essenciais para nós. Quando eu vim para cá, eu já vim de outra igreja, talvez os irmãos conheçam ou não conheçam todo o processo que nós passamos, Eu fiquei 1 ano estudando com o Altivino fez todo um discipulado comigo, ele ia na minha casa, às vezes, quando nós não conseguíamos ir à igreja, e foi uma bênção, Ele explicava as estruturas da Bíblia, as estruturas da igreja, e passava todo um discipulado muito abençoado ali para nós, da nossa casa, na igreja, e foi uma bênção, Mas nós não pegamos em pedras não, para atacar no Altivino não, Mas foram verdades que nos amassaram, foram verdades que mexeram conosco, e tem que ser, essas verdades têm que mexer conosco. E aí vai ficar, diante desse estudo, justamente isso: o quanto essas verdades ainda mexem com você, transformam você, o quanto você ainda tem suportado essas verdades, ou se com o tempo você se bloqueou ao receber algum confrontamento da verdade bíblica, ou se você hoje em dia não está tendo nenhum confrontamento com a verdade bíblica. Isso é muito importante. Por quê? Porque você ainda permanece sendo um discípulo de Cristo. A gente não zera, a gente não forma, a gente não tem uma formatura oficial que nos torna assim: você agora não é mais discípulo, você agora é mestre. Então, as primeiras verdades são justamente essas. Se nós observarmos, Jesus vai dizer: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, vocês nunca vão ser mestres de si mesmos. Vocês nunca vão ser mestres de si mesmos. A primeira verdade que vem à tona naqueles judeus e vem para nós também é justamente isso: nós nunca vamos conseguir ser mestres de nós mesmos. Apesar que, longe das verdades de Jesus, longe da realidade da cruz, a tendência do nosso coração é o quê? Querer reivindicar para si a direção da nossa vida.
a direção das nossas escolhas, a direção daquilo que nós achamos que é bom, que é agradável, e na verdade nós estamos sendo guiados pelo engano, pelo orgulho, pelas vaidades. Longe de Jesus, nós não vamos conseguir direcionar nossa vida para aquilo que é bom e agradável. Nós vamos ver isso no mundo de diversas formas. Se você abrir a Bíblia comigo, por favor, alguém pode até ler para mim, Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, verso 18. Nós vamos observar lá aquela passagem, de forma breve, do jovem rico. Você com certeza já se deparou com essa passagem. Mas nós vamos entender um pouco lá essa questão de que nós não conseguimos ser mestres de nós mesmos. Olha só a forma como esse jovem rico chega até Jesus e a abordagem se segue. Lucas, capítulo 18, verso 18. Eu não conheço o nome dos irmãos, tudo, irmãos, eu não vou apontar, não. Alguém pode ler aí para a gente? Pode continuar até o fim é. Isso, somente até aí. Aí você volta para mim no capítulo 10, versículo 25 até o 28. Mas os irmãos, observam, você vê, esse jovem vai chegar até Jesus, e ele praticamente já chega como mestre de si mesmo. Ele vai dizer assim: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Se nós olharmos aí, a princípio, vamos dizer, o rapaz é humilde. O rapaz chegou até Jesus quebrantado, chamou Jesus de bom mestre, está querendo saber o que ele fará para herdar a vida eterna. Mas se nós observarmos a sequência dessa conversa, nós vamos ver que ele já chegou lá esperando uma resposta pronta de Jesus. Esperando Jesus dizer que ele já estava no caminho certo. Esperando Jesus dizer que você está de parabéns, você já está no caminho correto, você já é um bom mestre de si mesmo. Mas Jesus já vai dar direto um corte nele. Porque Jesus conhece os corações. Jesus conhece cada pessoa, a personalidade dessa pessoa, a forma como o coração dela se achega até ele. E Jesus sabe lidar com cada tipo de coração. E esse coração orgulhoso e cheio de si, Jesus já vai dar logo um corte. Ele fala assim: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus fala: por que você está me chamando de bom? Não há nenhum que é bom, senão Deus que está no céu. Ele já leva ele a refletir sobre o Deus superior e soberano que está acima dele, que ele que é bom. E ele vai dizer: você conhece a lei? Você conhece os preceitos? E Jesus vai dizer alguns preceitos para ele. Vai dizer: honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não furtarás. Mas Jesus omite aquele que era a questão principal da lei e o principal dos mandamentos. Você pode ler para a gente, capítulo 10, versículo 25 até o 28? Lucas 10, isso. Somente eu tenho. Isto. Então, quando Jesus queria saber um resumo da lei, ou a principal síntese de toda a lei, qual era a resposta certa? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Isso já são a lei e os profetas. Quando ele perguntou para o jovem, diferente da resposta que esse doutor da lei respondeu, e que foi aprovada, ele disse: boa resposta, se seguires isso, herdarás a vida eterna. Mas ele vai dizer para o jovem vai começar a dizer uma série de mandamentos, obedecer pai e mãe, não furtarás, não adulterarás, que fazem parte da lei, são boas, são a vontade de Deus, mas não era a resposta máxima que Jesus queria. Porque Jesus queria justamente fazer com que essa resposta, que é a certa, que é a síntese da lei, fosse aplicada diretamente, de forma prática para esse jovem. Então ele leva: olha, isso aí é muito bom, mas te falta uma coisa. Pega todos os seus bens, ou seja, amarás a Deus sobre todas as coisas. Pega tudo que você tem, divide aos pobres e segue-me.
Então ele foi direto ao ponto do coração daquele jovem que havia falta, né, que havia um empecilho, um ídolo, algo que o impedia de suportar as verdades de Jesus. E ele não conseguiu suportar essa verdade de Jesus. Então, aquele jovem sai até angustiado e triste porque tinha muitas posses. E todas as suas posses, todas as suas riquezas estavam acima daquilo que, na verdade, ele foi ali achando que já tinha, né? Que era a vida eterna. Ele colocou tudo isso acima da vida com Cristo. E esse jovem, a gente não sabe nem o nome dele, né? Quem sabe se ele tivesse seguido a Jesus, a gente iria conhecer ele, né? Como Pedro tem aí as passagens de Pedro, as passagens de Paulo. Agora esse jovem rico foi muito miserável, ficou conhecido apenas por ser rico. Misericórdia disso, né, irmãos? Misericórdia disso. O nosso nome está arrolado nos céus, mas não é por nenhuma aquisição que nós fazemos no sentido de bens materiais, né? Mas porque Cristo Jesus nos adquiriu e essa salvação veio através de sua graça. Então, colocar Deus acima de tudo e amá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma e ao próximo como a nós mesmos, esse é o resultado, esse é a máxima de toda pessoa que foi afetada pelas verdades de Cristo, porque ela não consegue ser mestre de si mesma, mas ela se submete como discípulo da verdade de Jesus. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês, para serem verdadeiramente os meus discípulos, terão que estar submissos à verdade, à palavra. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Aquele jovem provavelmente não durou o quê? 5 minutos de conversa com Jesus, e ele já saiu enfurecido, já saiu zangado, o coração dele foi revelado, foi despido diante da verdade de Jesus, e é isso que a verdade de Jesus faz. É isso que a verdade de Jesus fez conosco. Ela coloca o nosso coração exposto, aquilo que há de ídolos, aquilo que há de errado, aquilo que há de mancha, aquilo que há de mácula. A verdade de Jesus, ela desnuda, ela faz o nosso coração ficar despido, diante da sua verdade. E aí Jesus nos lava, nos molda, nos conserta. Mas fica nessa primeira verdade que nós não conseguimos ser mestres de nós mesmos, justamente isso. Como a verdade de Cristo Jesus tem nos confrontado. O que a verdade de Jesus tem feito com nós? Ela ainda tem mexido no seu coração? Ela ainda tem revelado ainda algumas coisas que faltam? Essa verdade de Cristo Jesus ainda tem te incomodado em certos pontos? Você ainda tem sido afetado pelas verdades de Cristo? A Bíblia ainda te confronta? As verdades de Cristo que são expostas na igreja ainda confrontam o seu coração? Como você tem suportado a verdade? Há um filósofo que diz, o valor de um homem é medido pelo tanto de verdade que ele é capaz de tolerar. Então, como temos tolerado as verdades bíblicas, trazendo para nós que somos cristãos, essa verdade em relação a Deus, essa verdade em relação a nós mesmos, essa verdade em relação ao nosso próximo, tem surtido um efeito confrontador na nossa vida, mexido com o nosso entendimento, mostrado que, na verdade, nós precisamos ser discípulos e não conseguimos ser mestres de nós mesmos, ou nós estamos entrando, quem sabe, no decorrer da nossa vida, na rotina da igreja, na rotina da nossa vida, nós estamos fazendo como um jovem rico, achando que já vamos chegar, recebendo sempre uma aprovação, recebendo sempre um elogio, recebendo sempre uma nota 10, ou será que a Bíblia realmente vai vir para mostrar, despir o nosso coração e mostrar, opa, ainda falta alguma coisa aqui, ainda falta alguma coisa ali, você precisa mudar aqui, você precisa mudar com essa pessoa, você precisa mudar em relação à sua família, você precisa mudar em relação ao seu comportamento nisso, aos seus pensamentos naquilo, às suas falhas naquilo outro. O quanto a verdade de Cristo ainda tem feito isso com você. Se ela tem te mexido, se você tem permanecido nessa verdade, e ela tem mexido no seu coração, tem te despido e mostrado os seus defeitos, as suas falhas, é porque você permanece verdadeiramente como um discípulo de Cristo Jesus. Esse discipulado radical mostrou como primeira verdade isso: não conseguimos ser mestre de nós mesmos, devemos nos submeter à verdade de Cristo Jesus. Então, somente nos submetendo a essa verdade, seremos discípulos bem direcionados pelo mestre dos mestres, Cristo Jesus. A segunda verdade que esse texto nos mostra, nesse discipulado aqui radical de Jesus, foi um embate pesado, que depois acabou até o pessoal pegando ali nas pedras. A segunda verdade é que, longe das verdades de Cristo, aqueles judeus, que mesmo sob a regência de Roma, do Império Romano,
eles ainda gozavam de certa liberdade, eles não eram, né, afligidos como em outros episódios da sua história, no Egito, na Babilônia, mas estavam apenas ali sob a regência do Império Romano. A outra verdade que eles tiveram que ouvir de Cristo é que eles eram escravos. E eles não souberam entender e digerir isso. Foi o que deixou eles mais em choque logo a princípio, quando ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles pensaram: mas a gente não precisa ser liberto de nada. Né? Então, a primeira coisa, para uma pessoa ser sarada, para uma pessoa ser curada, é a pessoa entender que ela está doente. Não é verdade? Não tem como você querer tratar de uma pessoa que acha que já está 100%, está com a saúde plena. A verdade de Cristo vem para mostrar isso, vem para mostrar que nós estamos doentes, nós precisamos de antídoto, nós precisamos de algo que nos tire dessa realidade miserável. Mas a primeira coisa é fazer a gente entender isso. Né, a gente sempre fala, né, que a boa nova de Cristo, primeiro ela vem para mostrar uma má notícia, de que nós estamos ruins, nós estamos errados. E esses judeus não suportaram nenhuma das verdades, porque a verdade que era escravo já deixaram eles arrepiados. E Jesus então foi explicar de forma muito didática, e como mestre dos mestres, e fazendo esse discipulado com judeus que creram nele. Se você observar no versículo 31, vai dizer: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, ele vai dizer: olha, vocês têm que conhecer a verdade, e essa verdade tem que libertar vocês. Né, vocês permanecem na minha palavra, a palavra vai permanecer em vocês, ela vai confrontar vocês, ela vai despir o seu coração e ela vai gerar transformação. Ela vai gerar transformação em vocês, ela vai causar libertação. Ela não vai só apontar as falhas, ela não vai só apontar o que está faltando, ela não vai só mostrar as manchas, mas ela vai ter um efeito transformador, ou seja, ela vai te libertar, te lavar, te purificar, ela vai surtir um efeito prático na sua vida. Então, a verdade de Cristo é que nós éramos escravos. E nós temos ciência disso, nós que já fomos amassados por essas verdades que nos esmagaram. Mas para entender, e a Bíblia deixa isso de forma muito clara, lá em Romanos capítulo 7, no versículo 18, Paulo ele expressa bem essa vida de escravidão, que as pessoas que estão longe da verdade libertadora de Cristo passam, vai dizer, eu vou ler, Romanos 7, verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei do que é mal, que reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei, mas vejo nos meus membros outra lei, que querendo contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está em nós e que está nos meus membros. Então, Paulo vai deixar bem claro isso, que até a vontade, ou a força de vontade nossa, é de querer fazer o bem. Nós somos cheios de boas intenções, não é verdade? Mas você deve lembrar, como eu lembro, de às vezes falhar, pecar, tropeçar, e aí você vai entrar naquela fase de um certo arrependimento que você está com raiva de si mesmo. Você está com raiva de si mesmo. Ele vai falar assim, eu nunca mais faço isso. Eu tropecei agora, mas eu nunca mais vou tropeçar nisso. Né, eu soltei essa palavra aqui, mas agora, a partir de hoje, eu não vou mais falar esse tipo de coisa. Ou eu não vou mais fazer esse tipo de coisa. Eu não vou mais pensar esse tipo de coisa. E aí, às vezes, não dá nem 24 horas, você já caiu de novo. Você já vacilou de novo. Né, só a nossa força de vontade não tem poder contra esse mal, essa antiga natureza que existe em nós. Né, a verdade libertadora de Cristo vem justamente para isso, para dar poder a nós e para destronar o pecado que habitava, né, ali no trono do nosso coração. Então os judeus não conseguiam entender isso, que a escravidão, que a prisão que eles viviam era a prisão de pecado, e estavam iludidos quanto a isso. Mas a verdade de Cristo, ela não pode ser amaciada para agradar as pessoas. Né, então a gente vê hoje muitas igrejas nessa ânsia de atrair as massas, né, nessa ânsia de atrair para si adeptos,
eles às vezes deixam as verdades mais macias, deixam as verdades mais, né, mais boas para se digerir, menos pesadas, para poder atrair as pessoas e manter as pessoas lá. Mas aí o missionário, o pastor Paul Washer, ele é muito sábio nisso. Por quê? Porque quanto mais você atrair as pessoas por causa de bênçãos, né, a igreja vai prometendo bênçãos, vem aqui, participe dessa campanha, participe disso, você vai ter sua casa própria, seu carro zero, e bênçãos e riquezas e salários altos. Você vai ter que manter essa pessoa nessas promessas e recebendo essas coisas até o último minuto da vida dela. Pensa só o trabalho pastoral e o trabalho da igreja para conseguir manter esse tipo de pessoa na igreja. Acima de promessas, parecendo campanha política o tempo todo, rapidinho essa pessoa vai se desiludir e vai sair da igreja. Mas e uma pessoa que é atraída pela verdade? Que o coração dela foi quebrado, o coração dela foi amassado, e ela encontrou, na verdade, solução, paz para a sua vida, e ela é atraída para a comunidade de fé, baseada realmente na verdade de Cristo, apaixonada por Cristo, vendo a salvação de Cristo, seu coração cheio de gratidão, na obra que Cristo fez por ela, fez na vida dela, a transformação que Ele fez e continua fazendo. Essa pessoa não vai estar aqui na igreja esperando receber bens em trocas, carro, casa, bênçãos materiais. Ela vai estar aqui tão somente pelo aquilo que Cristo já fez por ela. Então essa pessoa é um verdadeiro discípulo, essa pessoa é um verdadeiro cristão. E Jesus não mede, não pisa em ovos para manifestar a verdade por causa disso. Jesus queria verdadeiros discípulos com Ele. Ele não fazia questão de ficar enchendo o ego das pessoas. Nós vimos isso com o jovem rico, nós vimos isso com esses judeus. Então o padrão do discipulado, graças a Deus nós tivemos aqui também, né? Não foi fácil, foram muitas perguntas, né, foi um ensino todo, e o pastor nos questionou. Então, o discipulado, esse discipulado radical, é um discipulado que está na essência do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Né, então, nós estamos, e podemos, né, atestar isso, que uma igreja bíblica, ela faz esse tipo de procedimento, que é averiguar a fé, e ensinar a verdade, e amassar, né, com as verdades bíblicas. Nós não somos mestres de nós mesmos, nós não somos livres se estamos fora da verdade de Cristo, nós somos escravos. E agora talvez uma mais pesada, que é uma verdade bíblica também, e que Jesus não mede, né, não pisa em ovos para falar ela, porque a Bíblia ela sempre dividiu todas as criaturas em duas classes, né? Toda a humanidade em duas classes. Ou você é joio, ou você é trigo, ou você é bode, ou você é ovelha. E aqui ainda ficou mais pesado, porque Jesus vai dizer: vocês não são de Deus, vocês são filhos do diabo. E aí foi pesado, não é verdade? Porque se eu ouvir isso aí, no discipulado é um tanto pesado, mas era a realidade. Né? Aqui, as obras que eles demonstravam e aquilo que eles faziam com Jesus, Jesus foi atestando para eles: olha, vocês não são de Deus. Por quê? Primeira coisa, um filho de Deus, ele ama o que vem do Pai. Se nós olharmos aí o verso 42, João 8, 42, que diz assim, eu não estou em João, estou em Romanos, João 8, 42, replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então o Filho de Deus, ele ama aquilo que vem do Pai. Ele ama aquilo que vem de Deus. Por mais que às vezes a verdade de Deus não é uma verdade agradável de se ouvir, né, à primeira vista, não é agradável de se deparar, porque está te mostrando defeitos, está te mostrando falhas, mas como filho de Deus, você ama o que vem de Deus, porque até a correção, ela vem para demonstrar o amor que Deus tem por você, e é uma evidência de que você é filho de Deus, é o fato de que Deus corrige as suas falhas. Se vocês andam sem correção, logo, não tem nenhuma paternidade. Então, os filhos de Deus amam aquilo que vem do Pai. E no versículo 43, os filhos compreendem a linguagem do Pai e ouvem as suas palavras. Então, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. No versículo 44, que vai dizer, Jesus dizendo para eles, né, em alto tom: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ou seja, os filhos estão querendo satisfazer os desejos de seus pais. Assim como os filhos do diabo estão querendo satisfazer os desejos dele, né, que é envolver na mentira, no homicídio, na maldade, em tudo aquilo que desagrada e ofende o caráter de Deus, os filhos de Deus, ao contrário, querem agradar ao seu pai também.
querem adentrar nas verdades bíblicas e procurar no caráter de Deus, na essência de Deus, no caráter de Cristo, transformar suas vidas e amoldar a sua vida nas verdades que são de Cristo Jesus, no caráter de Jesus. Então, os filhos estão preocupados em agradar seu pai. A preocupação que passa por um filho é isso, é em agradar ao seu pai. E aqui, nesse texto, vai dizer que ele é mentiroso, né? Satanás é mentiroso desde o princípio e homicida. Enganou Adão e Eva e trouxe o primeiro homicídio logo lá na primeira família, Caim e Abel, os irmãos vão lembrar, em que Caim e Abel vai oferecer um culto ao Senhor, uma oferta ao Senhor, um sacrifício ao Senhor. E ali, quem sabe, se a história se segue de forma positiva, né, eles iriam o quê? Demonstrar uma comunhão de família que está próximo de Deus, uma comunhão de família, né, que segue as verdades de Deus, o caráter de Deus de comunhão. Deus tem comunhão na sua trindade, na sua triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então aquela família deveria revelar essa comunhão e essa unidade de Deus, mas na verdade o que aconteceu foi o contrário. Né, Abel ofereceu um sacrifício, Deus se agradou, Caim olhou para aquilo ali, viu que o sacrifício dele, a oferta dele, não agradou a Deus como o de Abel, a inveja brotou, o orgulho, a vaidade, né, inflamou no seu coração, e ele acaba assassinando o seu irmão. Mas não é essa a vontade de Deus. Se você abrir lá em 1 João, carta 1 João, capítulo 3, vou pedir para outra pessoa ler novamente. João, primeira carta de João, capítulo 3, pode ler do versículo 10 até o 16. Olha só que didática bacana, é o mesmo João que escreveu esse evangelho, né, está escrevendo agora uma carta, e ele vai falar de novo sobre esse tema, filhos de Deus, filhos do diabo. E ele vai usar a figura de Caim para demonstrar, né, um tipo, né, de filho de, vamos dizer assim, de filho do mal, filho do maligno, vai dizer que ele era do maligno, para expressar aquilo que nós não devemos ser. Não sejamos como Caim, né, que matou o seu irmão, né, mas sejamos como Cristo, que Cristo deu a vida, né, pelos seus. Então ele trouxe a figura de Caim para contrapor aquilo que nós devemos seguir, que é o nosso Mestre Jesus. Né, então, filhos de Deus vão demonstrar o quê? Comunhão entre si, a ponto de dar a vida uns pelos outros. Ou seja, se eu sou capaz de dar a vida por meu irmão, e às vezes meu irmão me ofende, eu não vou sair com ele no tapa, né, eu não vou sair com ele, vou rusgar com ele. Mas não, pelo contrário, eu posso esperar, posso deixar com que o meu ego, às vezes que quer, né, entrar numa briga, o meu orgulho que não quer engolir, né, um desaforo, o meu orgulho que não quer sair, vamos dizer assim, levar desaforo para casa, eu posso matar o meu orgulho, sacrificar as minhas vaidades, sacrificar o meu ego por causa do meu irmão, pelo meu irmão. E aí eu espero meu irmão se acalmar, vou lá conversar com ele, vou lá tratar, porque filhos de Deus têm comunhão entre si. Nós não somos como Caim, nós não somos como os homicidas, os mentirosos. Os filhos de Deus vão ter comunhão entre si, juntos para quê? Para agradar ao Pai. Né? E Deus está nessa comunhão, Deus está nesse desejo do nosso coração de agradá-lo e de viver em comunhão uns com os outros. Né? E nós vamos aprender em humildade uns com os outros, até com os nossos defeitos. Nós aprendemos.
né? Então, o nosso coração não deve se inflamar como o de Caim. Se nós voltarmos lá em Gênesis 4, Deus vai dizer para Caim, olha, tenha cuidado, o pecado jaz à porta, né? E se você vacilar, você vai cair aí. Você vai cometer uma falha. Então, primeira verdade é que nós não conseguimos e nem podemos, irmãos, ser mestres de nós mesmos. Submetamos a palavra do Senhor, nossas escolhas, nossas decisões, aquilo, né, que é de mais importante para nós, sejamos orientados pela palavra do Senhor. Temos, né, bons líderes para nos direcionar, temos escrituras, né, que também nos direcionam a cada minuto. Então, não somos mestres de nós mesmos, não vamos cair em ilusão e em mentira, até da nossa própria consciência que quer, às vezes, nos sabotar. Segunda verdade, longe das verdades de Cristo, nós somos escravos. Então, nós não podemos voltar ao passado ou à nossa antiga natureza e nos colocar sobre jugo, sobre algemas, né? Quantos vícios e quantos pecados, se nós formos colocar, nós já vencemos até aqui por causa da verdade de Cristo Jesus. Quantos comportamentos, vamos dizer vícios mesmo, porque vício não é só vício em drogas ilícitas, vícios em tantas coisas, né? Eu não venci o vício do café, né? Mas eu quero vencer também. Mas quantos vícios de comportamentos, de pensamentos, de coisas ruins, a verdade de Cristo foi nos transformando, foi nos moldando, e hoje nós somos muito melhores do que antes, né? Só que isso não pode parar, isso não pode estagnar. É como eu disse aqui, a gente não formou, né? A gente não passou por toda a parte de aprendizado, não, isso vai se concluir quando Cristo se manifestar, e assim os filhos dele também se manifestarem em glória, e ele nos glorificar, e aí nós assumiremos a forma perfeita que Cristo quer que sejamos. Mas até lá, nós estamos numa caminhada de eterno discipulado, né, de sempre discipulado até o fim. Então, essa verdade que nos mostra que não somos mestres de nós mesmos, tem que continuar trabalhando no nosso coração. Essa verdade que nós éramos escravos, ela vai continuar nos amassando, porque ela está nos libertando cada vez mais, e tirando as algemas dos vícios, dos pecados, dos comportamentos, e a verdade fundamental de que antes nós éramos bastardos, irmãos. Nós estávamos aquém da essência de Deus, nós fomos criados por Deus, sim, a partir do momento que aquele cabeça federal, aquela criatura de Deus, Adão e Eva, pecaram, nós caímos junto com eles, e nós nos afastamos da nossa essência. Nós não chegávamos mais a Deus como filhos, de forma alguma, e nem como criaturas benditas, não, mas como amaldiçoados. Em Efésios capítulo 2, né, do 1 ao 10, Paulo vai dizer muito isso, né? Nós que estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, filhos da ira, filhos da desobediência, né? Então, a nossa figura passada, aquilo que a Bíblia demonstra para nós antes das verdades de Cristo, é uma figura horrível, miserável, escravos e até mortos nos nossos pecados e nossos delitos. E a verdade de Cristo nos amassou, nos trouxe a essa verdade de que agora o quê? Nós somos adotados, nós somos filhos de Deus. E agora eu tenho que convidar vocês a ler Gálatas 4. Gálatas 4, versos 5 ao 7. Porque diante dessas verdades que nos amassa também, né, as verdades de Cristo têm que vir para nos confortar, nos consolar. Gálatas 4, do 5 ao 7, está escrito assim, Paulo escrevendo aos Gálatas, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus, herdeiro de Deus. Então, essa é a grande verdade agora que invade o nosso coração, depois de sermos amassados pelas verdades, como fomos no momento em que nos convertemos a Cristo Jesus, e Ele regenerou o nosso coração, nos mostrou, né, o caminho de santificação. Essa é a verdade que deve inundar o nosso coração. Tudo isso tem de ficar no passado. A vida de tentar ser mestre de nós mesmos, agora não, agora somos discípulos submissos à verdade de Cristo. A vida de achar que éramos senhores de nós mesmos, não, Cristo foi lá, nos quebrou, nos mostrou que na verdade nós estávamos iludidos, éramos escravos do nosso pecado,
nosso orgulho, do nosso ego, andávamos segundo as concupiscências da nossa carne, mas agora não, Ele tomou a regência da nossa vida. Ele é o nosso Senhor, Ele nos comprou por alto preço de sangue. E a verdade maravilhosa é de que antes bastardos e longe das promessas e da aliança de Deus, Ele também nos achegou, nos adotou. É interessante, eu vi esqueci o nome desse pastor agora explicando, mas é bastante interessante porque na cultura antiga, praticamente todos os filhos eram de certa forma adotados. Chegava uma certa idade, alguns dias que o filho havia nascido, salvo engano, acho que era 9 dias, a mãe chegava próxima ao pai, colocava a criança no chão e ficava um pouco afastada. Então o pai iria olhar para aquela criança e se ele, então se agradasse, ele iria pegar aquela criança no colo, como símbolo de que ele aceitou aquela criança, adotou aquela criança para si, mesmo ele sendo o pai legítimo dela. Então havia esse costume, se o pai então entendesse que aquela criança tinha algum defeito, ou aquela criança não iria ser, vamos dizer assim, útil, o pai teria o direito de rejeitá-la. Então, de certa forma, todo filho que crescia na casa, ele era, de certa forma, adotado. E Cristo, por nós, foi dessa forma, só que, na verdade, nós ali no chão, não tínhamos nenhuma utilidade. Não é verdade? Nós não tínhamos nada, Deus não precisava de nós. Deus não carecia de nada de nós, mas Ele resolveu, decidiu, de livre arbítrio, digamos assim, nos amar, nos adotar, nos acolher e nos criar na sua família. Isso é motivo de grande alegria para nós. E ao pensar, irmãos, nessa terceira verdade, e aqui nós concluímos, ao pensar nessa terceira verdade, nós podemos refletir, irmãos, que aqueles judeus que debatiam com Jesus, eles tinham uma boa teologia, eles tinham escrituras, eles tinham sua liturgia de culto, eles estavam todos os dias na sinagoga, todos os dias ou nos dias certos, mas alguns todos os dias na sinagoga. Eles ouviam a palavra, eles estavam incluídos nessa liturgia, nessa rotina de estar diante de Deus, falando da palavra de Deus, invocando a Deus, louvando a Deus. Só que Jesus vem e quebra paradigmas daquela época. Porque na liturgia dos judeus, na liturgia da sinagoga, não tinha o costume, não tinha hábito de chamar Deus de Pai. Então eles procuravam de todas as formas um relacionamento com Deus, e se ver e se enxergar como filhos de Deus. Então eles tinham ali vários rituais, eles colocavam fitinhas nas suas roupas para lembrar da lei do Senhor, eles tinham cada coisa para poder estar sempre lembrando eles da lei. Além dos 10 mandamentos, eles fizeram mais 613 princípios, 613 princípios de acordo com a lei para seguir. Então eles iam se aprofundando cada vez mais, e nós não podemos falar que a teologia deles era ruim, não, porque eles estavam bem esforçados. Mas Jesus, ele vem justamente isso para quebrar paradigmas, e logo no Sermão do Monte, quando Jesus vai ensinar aquele povo a orar, ele vai dizer o quê? Pai Nosso. Pai Nosso. E é interessante nós pensarmos sobre isso, porque na ânsia por adquirir conhecimento, e por entrar também nisso, de querer compreender, de querer entender, de buscar conhecimento de Deus, de buscar estar cada dia mais envolvido na rotina de Deus, às vezes nós vamos conhecer Deus, chamá-lo de excelso, grandioso, poderoso, maravilhoso. Nós vamos chegar em oração já querendo, às vezes, não adorar, mas às vezes bajular Deus. E Deus não quer bajuladores, Ele quer adoradores. E a gente vai querendo, nessa ânsia de conhecimento, de enxergar Deus como aquele Deus inacessível. Às vezes nós podemos fazer o quê? Esquecer que Ele se tornou o quê? Um Deus acessível, através de Cristo Jesus. E aí, às vezes, na minha ânsia de conhecimento, eu acabo me afastando. O que aconteceu comigo numa certa época da minha vida, que fica como um aviso de atenção para os irmãos também. Porque aí não adiantava nada eu chegar até Deus e chamá-lo de vários nomes bonitos, mas o meu coração não estava lá. Eu não era autêntico discípulo, eu não era autêntico filho, eu não me derramava a Deus as minhas necessidades, eu não confessava a Deus as minhas falhas. Daí acaba que isso, eu tinha um conhecimento, mas não tinha relacionamento verdadeiro. Então, Jesus, ele veio justamente para quebrar isso. Então, ele queria relacionamento, intimidade, proximidade. Ao chegarmos a Deus, chamamos Ele de Pai, mas tenhamos em mente esse relacionamento de intimidade também, não só de nomenclaturas,
não só de autoproclamarmos filhos de Deus e dizer que Deus é nosso Pai, mas termos em mente esse relacionamento de que nós podemos nos achegar a Deus em oração e sermos verdadeiros, sermos autênticos, rasgarmos o nosso coração nas necessidades que nós sentimos, nas necessidades que passamos, nas tristezas que sentimos, nos abrir diante do nosso Pai, nos abrir diante de Deus. No início aqui eu estava dizendo sobre como um relacionamento com o Pai, né, é importante, e vários estudos têm atestado isso, né, que a criança, no período infantil, que é o período mais ali importante dela, do 1 aos 6 ou do 1 aos 7 anos, né, esses relacionamentos com a família e a forma como o pai é uma referência para essa pessoa. Não sei se, às vezes tem pessoas aqui que não tiveram pais e às vezes sentem, né, por isso, ou pessoas que não tiveram um pai muito presente e sentem isso, mas estudos comprovam que a figura paterna é muitíssimo importante para a vida da pessoa. E isso, quando levamos para as Escrituras, o relacionamento que Jesus nos trouxe é esse relacionamento de importância e de muita relevância para a nossa vida, porque nós podemos nos derramar diante do nosso Pai, com sinceridade, com verdade, sem omissões, nós mesmos ali, como filhos, abertos, coração rasgado. Não é verdade? Você às vezes vai falhar e vai se omitir. Não, você vai diante de Deus e confessar. E não precisa esperar um momento que você vai sentir, eu tenho que sentir aquela coisa diferente, eu tenho que sentir aquele ambiente propício para mim chegar até Deus e confessar. Não, Ele é seu Pai, Ele te conhece, Ele te entende. Às vezes você vai só na decisão mesmo de ir até Deus e confessar a sua falha. Vai, confesse, Ele é seu Pai. No momento que você está passando por tribulação, às vezes nós queremos resolver e pegar por nós mesmos, sermos mestres de nós mesmos, sermos senhores de nós mesmos, queremos resolver, queremos arcar com tudo. Vamos acalmar, vamos ir primeiro lá no papai, e a gente conta para ele, e a gente explica para ele o que a gente está sentindo, se abrir com o papai, conversar com o papai, procurar essa intimidade com o papai, e ele ali vai nos direcionar para a solução dos problemas. Então, aqueles judeus chegavam até Jesus dizendo, peraí, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Abraão. E Jesus teve que escancarar diante deles que, na verdade, eles eram totalmente ao contrário. Tenhamos atenção, então, irmãos, também em nossa vida, em nosso coração. Né? Tenhamos sabedoria, tanto na omissão de não buscarmos o conhecimento de Deus e sermos transformados pela verdade, mas também de nos afastarmos no exagero de querer sermos conhecedores demais e perdermos o relacionamento. Ele é nosso Pai. Pai amoroso. E João, né, nas suas cartas, é muito lindo que ele vai nos chamando de filhinhos. Filhinhos, filhinhos, já é a última hora. Filhinhos, né? Então somos filhinhos de Deus. Né? Somos pequenos, somos falhos, mas Deus ele tem esse cuidado conosco. Ele sacrificou o seu Filho unigênito. Hoje Ele nos comprou, nos adotou, mesmo nós sermos miseráveis, pecadores, pequenos, falhos e inúteis para Ele, mas Ele nos deu valor, utilidade e conta conosco no seu reino agora. A grande transformação e a grande adoção de amor que Ele fez para conosco. Então tenhamos este cuidado. Nós não somos mais rebeldes, e sim discípulos. Então essa é a primeira verdade. Nós éramos rebeldes e hoje somos chegados como discípulos. Então como a verdade de Cristo tem nos confrontado, né, sendo discípulos. Nós não somos mais escravos e sim livres para agradar a Deus. Então, como essa verdade tem nos transformado e tem nos libertado? Ela tem causado efeito na sua vida? Você ainda tem visto algumas falhas e tem se libertado delas? Essa verdade tem nos dominado? E a terceira verdade, não somos mais bastardos, mas fomos adotados pelo Papai do céu, pelo Pai celestial. Então, como essa verdade tem direcionado os nossos relacionamentos, tanto com Deus, quanto com nós mesmos, e também com o nosso próximo. Como essa verdade de adoção, de ser alvo desse amor de Deus, tem transformado a forma como você relaciona com você mesmo, com Deus e com os outros. Então é um domingo para se pensar nisso. As grandes verdades de Deus amassaram sua vida, te transformaram, e hoje nós temos a verdade no nosso coração para direcionar nossos passos, nossos relacionamentos. Amém? Você ora comigo? Vou pedir para você curvar sua cabeça. Antes disso, temos visitantes hoje, né? Samira Graciele, ali. Seja bem-vinda, viu, irmã? Deus abençoe. Eduarda Bruna,
Ah, tá ali, são as duas. Deus abençoe vocês, sintam vontade de retornar, tá bom? Sejam abraçadas aí pela nossa igreja. Vamos orar, irmãos, vamos curvar nossa cabeça? Essas verdades são verdades que amassam, são verdades que mexem, e que bom que fizeram isso conosco e continuam fazendo. Mas o principal que nós vamos agora elevar a Deus é a nossa gratidão, porque Ele nos adotou, né? Ele nos transformou. Se fomos amassados por essa verdade e continuamos sendo transformados por ela, é porque Ele nos fez discípulos seus, né? E hoje nós estamos aqui junto com a família de Deus, aprendendo a ter cada vez mais intimidade com o Pai e intimidade com nossos irmãos que também são adotados. Então oremos ao Senhor. Pai Celestial, ó Deus, como é bom, Senhor, como é bom estarmos reunidos aqui com os Teus filhos, ó Deus, e sabemos que o Senhor nos adotou, Pai, e podemos chamar o Senhor de papai. Ó Deus, como é maravilhoso saber do Teu cuidado e do Teu amor para comigo, ó Deus. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, clamar ao Senhor, que o Senhor não deixe, Pai querido, com que meus irmãos venhamos nos distrair ou nos desiludir, Pai querido, achando que vamos conseguir ser mestres de nós mesmos, ou senhores de nós mesmos, ou andarmos sem correção, andarmos sem a paternidade, Pai. Nós sabemos que o Senhor é nosso Pai e nós queremos nos submeter à sua verdade. Saber que o Senhor é o nosso mestre, saber que o Senhor é Senhor de nosso coração, é Senhor de nossas vidas, e que o Senhor é o nosso Pai, Deus. Ó Deus, continua cuidando de nós e nos conduzindo ao Senhor com autenticidade, Pai, com honestidade, ó Deus, com verdade, ó Deus, rasgando o nosso coração, contando ao Senhor as nossas necessidades. Ó Pai, não só como melhor amigo, mas como nosso papai que cuida de nós e que tem interesse em nos ajudar, Pai. Que nós venhamos, ó Deus Santo, conseguir, ó Deus, nos expressar diante do Senhor com verdade, confessando as nossas falhas, confessando os nossos pecados, ó Deus. E também, Pai querido, colocando diante do Senhor aquilo que é motivos de preocupação, aquilo que é motivos de ansiedade, ó Deus, ajuda-nos a criar, ó Deus Santo, esse coração submisso, esse coração quebrantado, esse coração contrito, que reconhece a paternidade do Senhor e o seu senhorio nas nossas vidas. Ó Deus, e conforte nossos corações, nos console, Pai querido, quando nos sentimos, ou se há alguém sentindo, ó Pai querido, só em meio à caminhada, o Senhor venha com o teu abraço de amor, Pai, através do teu Santo Espírito, que nós venhamos sentir a paternidade e o cuidado do Senhor em nossas vidas, ó Deus, e que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor, sabendo que o Senhor é nosso Pai e que o Senhor reina para todos sempre. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. Amém. Amém.